Olá, bem-vindo a mais um Entender. Este é um espaço de conversa onde se abordam questões do dia-a-dia e nos últimos tempos dominadas pelas vicissitudes causadas pela pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta pandemia teve o primeiro grande surto na cidade de Wuhan, na China. Mas será que foi aqui que tudo começou? É uma pandemia, digamos, científica, biológica. E, portanto, como tal, apareceu aqui como poderia ter aparecido, como provavelmente poderá ter aparecido em Itália, ou na Bélgica, ou na Holanda, ou em Espanha. Não sabe ainda onde se situa o paciente zero de cada um dos países. E, portanto, neste momento ainda há muita água para correr ainda para se conhecer exatamente de onde é que partiu esta pandemia. O convidado deste Entender é Rui Rocha, professor universitário aposentado, vive há quase 4 décadas em Macau. Conhece e estudou a China ao pormenor, contudo, surpreende-se com o facto de haver tanta gente na diplomacia a estudar a China e com tantos anos de estudo ainda há percepções erradas sobre o que se passa. O que mais me tem surpreendido é a falta de percepção, a falta de conhecimento do que é a China. Não a China dos anos 70, dos anos 80, do tempo de Mao Tse-tung, dos anos 70 de Mao Tse-tung e 80 do Deng Xiaoping, é a China do século XXI. E surpreende-me bastante porque há leituras que se fazem que são perfeitamente abstrusas. Esta conversa tenta explicar como é que a China lidou com a pandemia em comparação com os países que supostamente são protetores dos direitos individuais das pessoas. Na China não se discute se deve usar máscara ou não se deve usar máscara. Ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados da América, que põe em questão se usar máscara ou se o confinamento lesa ou não os direitos constitucionais garantidos da liberdade individual de cada um. Na China essa questão não se coloca por uma razão simples, porque o bem coletivo, digamos, aliás, como no Japão, digamos, o ego individual é periférico e o ego social é central. Eu sou o Vítor Moutinho, este é o podcast Entender. E na próxima hora vamos entender, pela voz de um português que vive em Macau, como é que a China lidou, como está a lidar e como se deve entender a sua postura durante esta pandemia. E, aliás, como é que é a sua atual estratégia na conjuntura mundial. A conversa com o Rui Rocha foi gravada no final de novembro. Para o Entender de hoje, convidei Rui Rocha, professor universitário aposentado, para que pudéssemos abordar um pouco esta questão da Covid-19, desta pandemia mundial, no contexto da China. Estamos em Macau, no Jardim Lolumiok, na República Popular da China, onde supostamente tudo isto começou, dizem eles, porque agora, Rui, apareceu alguns indícios em Itália que falam que isto já por lá andava em setembro. No contexto da China, Rui, como é que se pode percepcionar esta pandemia? Portanto, esta pandemia é uma pandemia, digamos, científica, biológica. E, portanto, como tal, apareceu aqui como poderia ter aparecido, como provavelmente poderá ter aparecido em Itália, ou na Bélgica, ou na Holanda, ou em Espanha. Não sabe ainda onde se situa o paciente zero de cada um dos países. E, portanto, neste momento ainda há muita água para correr ainda para se conhecer exatamente de onde é que partiu esta pandemia. É difícil ou é compreensível que esta pandemia tenha surgido na China? A China tem avisado a Organização Mundial de Saúde que a situação era grave, que os países deviam ter medidas e no caso daquele país que nos diz muito ali naquele cantinho europeu ocidental, assobiaram para o ar. Pois eu neste historial da pandemia toda, um dos aspectos que mais me tem surpreendido é a falta de percepção, a falta de conhecimento do que é a China. Não a China dos anos 70, dos anos 80, do tempo de Mao Tse-tung, dos anos 70 de Mao Tse-tung e 80 do Deng Xiaoping, é a China do século XXI. E surpreende-me bastante porque há leituras que se fazem
que são perfeitamente abstrusas. Eu vou dar 2 exemplos muito simples. Um deles é, quando se fala em China comunista, a China ideologicamente, ao contrário da União Soviética, não tem uma ideologia que se opõe aos Estados democráticos. Esta é a primeira questão. A China, quando integrou a Conferência de Bandung em 1955, claramente disse que o que estava em causa eram questões económicas e, por isso, alinhou-se com os não alinhados, os países em vias de desenvolvimento, e rejeitou, até porque a Conferência de Bandung disse claramente não ao colonialismo, não ao pós-colonialismo ou ao neocolonialismo da União Soviética e dos Estados Unidos da América. Portanto, a China claramente teve uma posição que foi interessante, que foi a seguinte: a nós interessam-nos as questões económicas, que são as questões mais relevantes para o desenvolvimento do país. Portanto, isto é uma ideia errada que se tem, que a China formalmente é um país comunista, porque tem um Partido Comunista chinês, mas na prática muito pouco tem de Partido Comunista e muito pouco tem de comunista. Podemos dizer que é autocrática, podemos dizer que não segue as regras para que tem sido sistematicamente empurrada pelo Ocidente, principalmente os Estados Unidos e a Europa, para um sistema democrático, mas a verdade é que a China também tem uma cultura política e, digamos, e social diferente. Eu vou dar também o segundo exemplo, que é o seguinte. Portanto, há as teses do Hofstede e do Mirkov, que dizem que os países e as culturas têm percepções diferentes relativamente a valores individuais, valores coletivos, a distanciação em relação ao poder, em questões que têm a ver com a concepção do planeamento, digamos, social e económico, etc. Ora, e aqui a grande diferença é esta: a China, ao contrário do Ocidente, tem uma concepção coletivista dos valores da sociedade. Se nós formos olhar para os Estados Unidos e para a Europa, tem uma concepção individualista dos valores. Portanto, a questão, na China não se discute se deve usar máscara ou não se deve usar máscara. Ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados da América, que põe em questão se usar máscara ou se o confinamento lesa ou não os direitos constitucionais garantidos da liberdade individual de cada um. Na China essa questão não se coloca por uma razão simples, porque o bem coletivo, digamos, aliás, como no Japão, digamos, o ego individual é periférico e o ego social é central. Para quem nos ouve, um ponto: a máscara na China é aconselhada, só é obrigatória em determinados contextos, em instituições públicas, nos transportes coletivos. De resto, o uso não é obrigatório na rua. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito simples que se passou há 3 semanas, e isto é exemplificativo do que é que está instituído na cabeça das pessoas, até das mais jovens. Um pai levava uma criança ao colo e a criança tinha máscara, obviamente, que toda a gente anda com máscara livremente, digamos, não é obrigado a andar com máscara. E o pai estava a tirar a máscara, eu não percebi se era para dar qualquer coisa ao filho para comer, se era para limpar a boca, e a criança metia a máscara. O pai tirava a máscara e a criança metia. Portanto, a criança tinha instituído, digamos, a consciência de que usar máscara era um dever que ele tinha no âmbito do meio ou no meio social em que vivia. Rui, concordas que esta situação de usar a máscara também é um pouco pela experiência que aconteceu aqui em Macau e na China com a SARS? Sim, é uma experiência que foi uma experiência não tão, digamos, dramática, não tão intensa, mas é uma consequência, e de facto aqui é curioso verificar que livremente aqui em Macau toda a gente usa máscara sem contestar. Quer dizer, uma pessoa eu pessoalmente sinto-me mal se me esquece da máscara, não, vou a casa buscar a máscara porque me sinto mal, mas ninguém me obriga a usar máscara, não é? Este vírus, como nós dissemos, supostamente tem uma origem em Wuhan, e há aquelas vozes mais críticas, um pouco mais, diria, radicais, que dizem que mais do que científico este é um vírus económico. Foi provocado pela China em plena guerra comercial com os Estados Unidos da América. Isso, de facto, as teorias das conspirações são sempre muito interessantes. Mas é verdade que depois poderá haver outra teoria da conspiração, que é esta: os jogos militares em 2018 foram precisamente na cidade de Wuhan,
e não é por acaso que a cidade de Wuhan é a cidade onde se desenvolve o G5, não é? Segundo dizem, os militares americanos traziam uma espécie de uma gripe atípica, que depois foi a revelar que era um tipo de pneumonia específica, em que vários grupos de militares italianos, franceses, espanhóis, exceto os portugueses que não foram contaminados, exceto os portugueses, e os chineses podem perfeitamente dizer que foram os americanos que trouxeram para a China, nos Jogos Militares de agosto ou de setembro de 2018, essa gripe. Mais uma teoria. É uma teoria de conspiração. Agora, essencialmente, esta gripe é uma gripe biológica, como foi a peste, como foi as vacas loucas, como é outra gripe qualquer, e como é a gripe portuguesa, que mata 13 milhões de pessoas. Portanto, não me parece que essa questão valha. É evidente que o aproveitamento económico portanto, o aproveitamento das consequências económicas foram bem utilizadas pelo Sr. Trump, e toda a gente sabe isso, não é? Em plena pandemia, o mundo não colapsou, mas alguns países estão perto disso. A economia está de rastos. No caso da Europa, está com uma queda abrupta no produto interno bruto da própria União Europeia. Mas, por outro lado, no contexto da China, passada a tempestade, estamos aqui a assistir a um crescimento da economia na ordem ainda dos 7%, quase perto dos 2 dígitos. Esta foi uma oportunidade para a China colocar mais um tentáculo de fora? Não, a China avisou, mas como sempre a China, as pessoas não ouvem aquilo que a China diz. Porque há uma coisa que se costuma dizer relativamente à China, dos analistas políticos da China, o que a China diz, as pessoas têm que ouvir, porque o que elas dizem é aquilo que eles vão fazer mesmo. Aliás, é por isso que há planos quinquenais, é por isso que há planos familiares a longo prazo para as crianças que vão para a escola, etc. Portanto, a China avisou e as pessoas não tiveram isso em atenção. Podemos admitir que avisou talvez com um mês depois do que devia ter avisado, mas quer dizer, isso, eu penso que é irrelevante. A China precaveu-se, e a China, em termos de valores individuais, em valores coletivos, conseguiu, digamos, conter a disseminação, e neste momento toda a gente na China viaja dentro da China, com algumas restrições, mas viaja para dentro da China sem máscara. E isso não acontece nos outros países do mundo. Acreditas que seria possível, dentro do contexto político, dentro do contexto societário, fechar uma cidade em Portugal, como aconteceu na China? As pessoas não aceitam. Na China, mais ou menos relutantes, aceitaram ficar em casa, foram obrigadas, mas isso era de todo e todo impossível acontecer em Portugal. Era, porque de facto... Não, em Portugal, sobretudo, Portugal é um país de direitos, não é um país de deveres. E a China é um país de direitos, é um país de deveres, porventura não alguns direitos na percepção do Ocidente, mas eu vou dar outro exemplo também muito simples. São exemplos comuns daquilo que se passa em Macau. Uma pessoa que eu conheço disse: eu vou a Portugal, que eu estou cansado de ver a minha família, que eu já não vejo, há 8 meses que não saio daqui, e o colega chinês disse-lhe isso: pois, mas tu vens infectada, tu vais ser muito mal vista pela sociedade, e a sociedade não te vai aceitar porque tu não te precaveste. Portanto, a questão é o seguinte: em Portugal, o conceito, digamos, que se valoriza mais são os valores individuais, digamos, contra os valores coletivos. A China, ao contrário, porque é uma tradição cultural chinesa, os valores coletivos prevalecem sobre os valores individuais. Portanto, eu fico muito surpreendido quando vejo, por exemplo, na televisão, manifestações contra o uso da máscara. Isto para mim faz uma grande confusão, porque eu vivo numa terra que é rigorosamente o contrário, não é? Também é uma oportunidade para a China para se expandir geopoliticamente no mundo. A China não precisa deste tipo de situações para se expandir. A China tem uma concepção política que é uma concepção política de longo prazo, mas isto é estrutural na concepção política do Estado da China. Em primeiro lugar,
A China resolve problemas com alguma rapidez, porque enquanto que a administração pública está colada ao Partido Comunista e, portanto, as decisões são, digamos, eu diria quase que unitárias ou unicitárias e, portanto, a decisão é mais rápida, nos sistemas democráticos as coisas são bastante mais complicadas, porque há discussões parlamentares, deve-se ou não deve dar dinheiro àquele banco, deve-se ou não deve ser deve haver quinzenalmente ou não discussões parlamentares sobre o Estado da Nação, etc. E a China, essas questões não se colocam porque, de facto, há ali um sistema em bloco em que as decisões da administração pública, ou seja, as políticas públicas, estão, eu diria, quase justas postas em relação ao Partido Comunista. Eu tenho uma expressão muito curiosa que é a chamada ditadura democrática. A decisão está tomada e depois vai-se consultar. Exatamente. Mas o que é engraçado é que, e este é outro defeito de percepção em relação à China, que é o seguinte: as pessoas, quando falam da China, pensam que a China do século XXI é uma China dos anos 70, do tempo de Mao Tse-tung, ou quanto muito dos anos 80. A China, no século XXI, tem a maior rede mundial, por exemplo, de comboios de alta velocidade, que é maior do que todas as redes de alta velocidade do mundo reunidas. A China constrói, por exemplo, em termos de construtivos, a China gastou mais num ano cimento de construção, em construção do que os Estados Unidos durante um ano inteiro. Durante o mês do que os Estados Unidos durante o ano inteiro. A China tem, por exemplo, 600.000 alunos por ano a estudar nas universidades estrangeiras, uma coisa que querem pensar na União Soviética, e daí, quando se confunde a República da China com a União Soviética, está-se a confundir uma coisa muito importante, é que a China aprendeu com os erros da União Soviética e com os erros do pós-União Soviética do Perestroika. E, portanto, a China não cometeu os mesmos erros, e não só não cometeu os mesmos erros, como teve uma visão de futuro completamente diferente. Tem uma visão desenvolvimentista do país que me parece muito interessante e que as pessoas não perceberam ainda. Nós temos uma China no século XXI, aliás, houve um indivíduo que foi um ex-CEO da Google, disse: em 2020 a China estará muito próximo de nós em termos de novas tecnologias e em termos, por exemplo, de inteligência artificial. Em 2025 ultrapassar-nos-á e em 2030 dominará em termos de inteligência artificial e novas tecnologias no mundo. Portanto, eles têm uma visão há pessoas que têm uma visão do que está a acontecer na China. E outro aspecto grave é que o Trump fez uma coisa perfeitamente miserável, que foi considerar a China não, digamos, um parceiro económico e um parceiro político, mas um antagonista político e económico, o que é perfeitamente contraprodutivo. A China não vai mudar, isto as pessoas têm que perceber. A China, há uma amiga minha que é professora portuguesa, que vai muitas vezes à China coordenar cursos de doutoramento, que disse uma coisa muito interessante: a China moderniza-se, mas não se ocidentaliza. Os valores da cultura chinesa, goste ou não se goste, e sobretudo os valores políticos da cultura chinesa, vão se perpetuar. Isso não é dito só por ela, é dito pelo diretor económico do Financial Times. A China não vai mudar, a China vai continuar a ser assim. E depois, o mais importante disto tudo é que a população chinesa, de acordo com uma empresa de survey americano que avaliza, digamos, o grau de aceitação das pessoas relativamente ao governo que tem mundialmente, a China, desde 2015, está em primeiro lugar com 86% de credibilidade do governo em relação à população. Portanto, a China conseguiu tirar 800 milhões de pessoas nos anos 70 da miséria, e neste momento pouco mais restam do que cerca de 20 e tal % da população em regime de semi-pobreza. E que em 2035 estará tudo nas cidades, porque neste momento vai haver uma grande transferência e modificação substantiva das condições de vida da população chinesa. Abordaste aí várias questões que eu queria falar um pouco mais longe, nomeadamente o bloco político a este e a oeste, a proximidade da China com a Rússia, o afastamento dos Estados Unidos, a Guerra Fria agora de um modo diferente, a guerra tecnológica. Ainda antes de irmos a esse setor, aproveitando da inovação tecnológica, achas que o combate que a China fez ao vírus
e que permitiu que ele não se expandisse, também se deveu aos sistemas de vigilância que a China tem do controlo de circulação dos cidadãos? Eu vivo há 37 anos em Macau, eu viajo muito pela China, eu fico muito surpreendido com isso, porque por uma razão simples. Eu viajo pela China e digo isto sem qualquer demagogia, eu não sou pró-chinês, nem sou anti-chinês, eu sou um cidadão que observa, digamos, a política mundial e a política nacional portuguesa. Eu ando na China sem vigilância policial. Agora, eu sinto-me extremamente seguro na China, que não me sentiria no Brasil nem nos Estados Unidos, porque eu tenho câmaras de vigilância que estão a vigiar, não me estão a vigiar a mim. Provavelmente estarão a vigiar a mim, mas estão a vigiar pessoas que eventualmente podem ser perigosas para a minha integridade física. Portanto, eu viajo pelos sítios mais recônditos da China e não vejo polícia. Ninguém me pergunta para onde é que o senhor vai, quem é você. E essa é uma concessão. O que está aqui a fazer? O que é que está aqui a fazer? Portanto, há uma ideia completamente errada, provavelmente por causa do modelo soviético que formatou toda a esquerda europeia ao longo de muitos anos, que não percebem o que é a China contemporânea e por isso precisam de ir à China e precisam de ir ver as minorias étnicas e saber como é que viviam, como é que vivem, etc. Portanto, há aqui uma grande confusão até em termos ideológicos e sobretudo em termos de consciência política do que é a China, do que foi a China, do que é a China. Se nós perguntarmos Sim, mas não tens medo dessa vigilância? Estavas a dizer que é uma vigilância para pessoas com problemas, é uma vigilância complicada. Quem nada deve, nada teme. Pois eu tenho medo é pela segurança da minha integridade física, quer dizer, se vem um indivíduo que faz carjacking, por exemplo, ou um indivíduo que me veio assaltar, se há uma câmara e ao fim de 20 minutos do tipo é apanhado, eu fico contente com isso. Em Macau, por exemplo, que é um regime semidemocrático, só numa avenida tem 12 câmaras. Eu não me sinto mal com isso. Sinto-me mal porque no outro dia fui a 75 km/h e tive que pagar 300 patacas, mas isso pronto, é a contingência do Estado democrático, não é? Do Estado de Direito, não é? Da vigilância. Mas, por exemplo, um dia mais tarde que aconteça alguma situação ou que, por exemplo, no caso de seres infectado, que eles consigam detectar rapidamente as pessoas com que tu estiveste em contacto sem ter nenhuma aplicação supostamente obrigatória, acaba por ser um bem não só para ti, mas como para a comunidade. Obviamente. Eu acho que aqui que disseste é verdade. Quem não deve, não teme. Eu sinto-me seguro quando com câmaras de vigilância. Não tenho problemas nenhum disso. Eu não sei porque é que as pessoas têm problemas com as câmaras de vigilância. A não ser que estejam, enfim, a pensar em meter uma bomba ou qualquer assim. Rui, vamos para a questão mais do contexto da China político no mundo, que esta pandemia também trouxe ao de cima algumas questões. Guerra com os Estados Unidos da América, uma guerra comercial, digamos que é uma guerra pela liderança da primeira potência. A aproximação da China desde sempre e histórica com a Rússia criou um desequilíbrio. Apesar do Trump se querer fazer amigo do Putin, acabou por ficar isolado. Bem, isto é um erro estratégico crasso. Aliás, o Jimmy Carter, em 2018, quando o Trump lhe pede para falar sobre a China, e que foi ele que há 40 anos, digamos, relatou as relações diplomáticas e económicas com a China, lhe respondeu claramente, disse, os Estados Unidos é o país mais beligerante do planeta em toda a história do planeta. Enquanto que os Estados Unidos gastaram 13 mil milhões em orçamento militar, a China utilizou uma parte muito ínfima disso para o desenvolvimento económico e social do país. E, portanto, vocês olhem a China de uma forma diferente. Agora, é evidente que quando se quer colocar a China como o inimigo principal e não colaborar com ele para conjuntamente... Não, e essa questão é uma questão que é um bocadinho, eu diria, circular nos Estados Unidos da América. Nos anos 80, quando o Japão começou a emergir na cena mundial como uma potência económica
E depois, quando as universidades americanas começaram a estudar a gestão japonesa e a aparecerem centros de língua e cultura japonesa, o que é que os americanos disseram? Lá vem o imperialismo japonês a emergir e a querer conquistar o mundo. Portanto, quando não, a China coopera, como dizia esse tal diretor económico do Financial Times, a China, como todos os países, e sobretudo são os países que têm uma grande propensão para a hegemonia, e a China, como qualquer grande potência, tem que ser controlada, como os Estados Unidos têm que ser controlados, como a União Europeia tem que ser controlada. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio de negociação em que se diz assim, bem, nós não concordamos com isso, você está a fazer isto contra os interesses da Organização Mundial de Comércio, com aquilo que está determinado, mas diz esse comentador, mas primeiro nós temos que perguntar a nós próprios o que é que nós fazemos no nosso país. Quando falamos em direitos humanos, por exemplo, em relação à China, os Estados Unidos, porquê é que não falam dos direitos humanos dos Estados Unidos? Portanto, tem que haver aqui algum balanceamento nas relações com os outros países. A China às vezes surpreende bastante, que teria muitas razões para falar dos direitos humanos dos Estados Unidos, Guantánamo, e outras coisas mais, e nunca fez este comentário, porque a China também, em termos de comentário de política externa, precisa ser mais subtil e mais, eu diria, mais sofisticada, e neste momento ainda tem muito uma lógica de discurso muito político e muito ideológico. É curioso porque estás a levantar aí uma questão relativamente aos direitos humanos, em que toda a gente criticou a China recentemente pela detenção de um conjunto de indivíduos que saiu de Hong Kong ilegalmente de barco, e aqueles que os detiveram e levaram para instalações prisionais na China, e houve inúmeras críticas porque estavam a violar os direitos dessas pessoas. E eu pergunto, quando os Estados Unidos da América andou pelo mundo a raptar indivíduos e a levá-los para Guantánamo, foi o quê? Pois, eu até iria mais longe. Eu teria pela própria construção dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, para serem o país que são hoje, mataram 13 milhões de índios. Portugal levou 6 milhões de negros africanos para o Brasil. Chegaram com 6 milhões de índios, agora há 800 e tal mil índios. Portanto, quer dizer, nós temos que... Da mesma forma, já que estamos no contexto pandémico, também podemos falar na expansão dos vírus. Onde é que começaram determinados vírus? Bem, a América Espanhola matou índios com a rubéola e com a pneumonia e outras coisas, foram para aí uns 11 milhões. Sífilis. Foram para aí 11 a 13 milhões, portanto... Nós temos de ter algum cuidado, porque eu costumo dizer, não há uma história única, há várias histórias da história dos países, e portanto, quando a gente fala, por exemplo, em minorias étnicas, tem que se lá ir para ver, tem que se conversar com as minorias étnicas, e temos pessoas que concordam com a ocupação chinesa e temos pessoas que discordam completamente da ocupação chinesa. E há pessoas que dizem assim, mas espera aí, eu agora estou a viver com condições de vida, posso escolher o emprego, eu posso escolher a escola para o meu filho, eu posso inclusivamente viajar, eu visto as roupas que me apetece, e ninguém me diz nada. Agora, se porventura a minha língua não é tão estudada como é o mandarim na escola chinesa, eu não concordo com isso. Agora, temos opiniões muito diferentes na China que não são unânimes, simplesmente. Toda a guerra política, toda a guerra económica utiliza destes argumentos, que são os argumentos, digamos, são mais sensíveis e são os mais mediáticos, mas que muitas vezes nem sequer são os verdadeiros. Eu tenho falado com pessoas que estiveram no Tibete, eu nunca estive no Tibete, estive no Tibete indiano ou no chinês, mas já estive em sítios de minorias étnicas, em que as pessoas disseram, eu nunca estive tão bem como estou agora, porque eu tenho, neste momento, condições... Mas serão pessoas que dizem, sim, eu tenho dinheiro, a minha família tem emprego, sim, exatamente. Começo a ter uma grande qualidade de vida, que as pessoas não fazem ideia, mas se visitarem um bocado a China, começam a perceber que a qualidade de vida em algumas cidades chinesas é superior à qualidade de vida de cidades europeias, mas se eu não interferir com os assuntos políticos, está tudo bem. Exatamente. Até porque a ideia do chinês, de maneira geral, é que é um bocadinho diferente do europeu ou do americano. A liberdade individual é uma liberdade em termos daquilo que eles não tinham e que passaram a ter. Ou seja, é a liberdade de ter um emprego, é a liberdade dos filhos poderem estudar, é a liberdade de viajar. As pessoas não fazem ideia
que todos os anos 150 milhões de chineses saem da China para visitar os diferentes países do mundo, uma coisa que era impensável na União Soviética. Portanto, há uma diferença substancial. Onde é que era possível, na União Soviética, 600 mil alunos por ano saírem para estudar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e para a Inglaterra? Simplesmente o mundo ocidental fez os possíveis para que esses alunos que lá foram estudar pudessem ser moldados, digamos, segundo o modelo ocidental da político. Não conseguiram, porque a China é um modelo completamente diferente, e aqui não vou entrar em detalhes sobre esta questão, porque no fundo é a questão que se coloca agora na China é a questão que se colocava já em relação em Singapura. Singapura é uma das praças financeiras mais importantes do mundo, comerciais e etc. Eles foram liberalizando, paulatinamente, aquelas que nós chamamos de liberdades individuais ocidentais, porque eu dou vários exemplos. Antigamente não se podia fumar em lado nenhum, passado... Agora, por exemplo, já se pode fumar na rua em áreas, digamos, que estão reservadas para fumar na rua. Antigamente, eu vou dar um exemplo caricato, eram proibidos os sex shop, e agora vê-se sex shop, curiosamente, em Singapura. Portanto, há um entendimento que, não só em Singapura e como na República da China, que alguns direitos fundamentais ocidentais são possíveis de ser conquistados, mas não como a União Soviética fez. E a passagem da União Soviética para a Rússia do Putin. Rui, falamos um bocadinho do contexto da China na sua posição com o mundo e a China na Ásia. A China na Ásia tem várias carapaças. Tem que se defender a norte, tem que se defender a este, tem um problema com Taiwan, está com uma tentativa de controlo no Mar do Sul da China. Não são demasiados problemas numa altura pandémica para um só país? A China tem uma grande plasticidade. A China tem uma história de 4 mil anos e eles invocam muito essa questão. E essa história de 4 mil anos é uma história curiosa, porque também as pessoas não entendem isso. A China, quem estuda a história da China, nós verificamos que 50% da China foi fragmentação e 50% da China foi união. E os chineses perceberam claramente que não é possível desenvolvimento económico e social na China sem um governo forte que digamos que faça pressão sobre a união e sobre a unidade. Porque nos momentos de fraqueza do poder central da China houve fragmentação. E foram 50% da história da China é fragmentação. Portanto, aí essa é a questão fundamental. Agora, até internamente houve um conjunto sempre de problemas. Diremos que com o controle desta massa imensa de população... Exatamente. 1,3 quase milhares de milhões de pessoas. O que é que isto significa? Significa que a China tem a preocupação. Há aqui uma questão também, vamos reconhecer. A China tem uma concepção confucionismo de Estado, porque o confucionismo, as pessoas só falam num confucionismo político, há o ético ou filosófico, depois há o popular, que é diferente, não é? Vão para as campas e dão pontapés nas campas e então tu não cumpriste, eu paguei para ir ao Labrador e tu não cumpriste, aos antepassados. Mas a concepção da China é uma concepção hegemónica, aliás sempre foi, o sinocentrismo, digamos, é histórico da China. E os estados tributários, não é? Ainda hoje a China secretamente pensa que a República da Mongólia ainda faz parte da China, e tem se calhar o Vietnã, porque o Vietnã, as pessoas não conhecem a história do sul da China. A história do sul da China não era China. Desde Hanoi até Xangai, essa parte sul da China é o grande império de Yue, que se chama também Império de Lingnam, que era um império, a razão pela qual nós, da meio da China para baixo, é onde estão os 7 grupos dialetais diferentes da China, não é? Portanto, falam xangainense, falam fuquianense, falam cantonense. Onde estamos incluídos. Onde estamos incluídos. Portanto, as pessoas, quando estudam a história linguística da China, perguntam-se, mas por que razão é que, portanto, a partir do Planalto, do grande Planalto do norte da China, que é onde se fala mandarim, embora mandarins diferentes, daqui para baixo temos
7 grupos linguísticos diferentes. É porque de facto aquilo não era China. Aquilo eram grupos chamados grupos étnicos IUE, com várias línguas diferentes, que depois aconteceu como aconteceu ao Império Romano. Portanto, o Império Romano veio, associou-se, foi assimilado ou assimilou-se em relação às culturas locais e deu o português, o francês, o espanhol, o italiano, o inglês, etc. Portanto, na China foi rigorosamente a mesma coisa, com uma diferença, enquanto que a tendência europeia é para a fragmentação, até porque há uma tradição desde a cultura grega, que a cultura romana, direitos de cidadania, etc. A China sempre foi a tendência hegemónica e sinocentrada de ser o centro do mundo com estados tributários. E essa filosofia, em termos de política regional, parece continuar a existir, de uma forma mais mitigada, mas parece continuar a existir. E eu hoje ia iniciar a ler um livro muito curioso de um tipo, do historiador americano, disse que o mundo asiático apenas se configurará de uma forma diferente relativamente ao mundo ocidental quando houver uma união China-Japão e depois outros aglomerados que são o Vietnã, a Coreia, etc. Portanto, a China... E achas que no contexto pós-guerra mundial essa união com o Japão ainda será possível? Eu penso... Tendo os Estados Unidos determinados veios tentaculares que também estão dentro do Japão. Aliás, a política americana relativamente à China é muito engraçada. Aliás, todo o mundo europeu, desde o século XIX, entende que a China é um espaço inviolável e unitário e unido. Digamos, as fronteiras da China são invioláveis. Isto vem desde os princípios do século XX, depois com várias conferências que houve, vem a partir dos anos 50, numa grande discussão que houve na Assembleia das Nações Unidas sobre a descolonização, em que a China, em que eles disseram claramente, só se considera colónias todas as ocupações territoriais que estão em espaços descontínuos, ou seja, o chamado Salty Theory, a teoria do mar salgado. Portanto, todas as minorias étnicas, todos os grupos étnicos que estivessem integrados dentro de um Estado que gozassem dos mesmos direitos do que, digamos, o Estado Central, portanto, não é considerado colonização. No entanto, há um historiador americano dos anos 70 que diz, não, o conceito, aliás, como a tese belga quando se discutiu em 55, a concepção ideológica da colonização abrange não apenas em situações extraterritoriais, mas contíguas. Portanto, aí podemos ver a Inglaterra, que ocupou o país de Gales, a Escócia e a Irlanda, podemos ver a China, que ocupou os Estados do Norte, a partir do Norte para o Sul, podemos ver, por exemplo, a Indonésia. A Indonésia, a língua maioritária com 46% é a ilha de Java, mas a língua oficial é o Bahasa indonésio e o povo maioritário é javanês, não é indonésio. Portanto, há aqui uma leitura da história que é muito curiosa a fazer. Mas no fundo as dinâmicas políticas Mas tu consideras neste contexto, nesta geopolítica asiática, que a China está a ganhar mercê da pandemia, da dificuldade dos outros países? Nós estamos fechados na China numa bolha, como dissemos no início da conversa. As pessoas podem se movimentar dentro da China. Só há ligações comerciais com aviões de carga entre os diversos países para o fornecimento, para a troca comercial. Mas o turismo económico, as viagens económicas estão todas suspensas. Não há ligações com Taiwan, não há ligações com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte através da China. Não há ligações com o Japão, não há ligações com o Vietnã, não há ligações com a Indonésia. Com a Malásia, por exemplo, o Macau é um grande mercado de clientes de jogo. Isto acaba por ter um significado muito forte na economia dos países. Por exemplo, estamos a notar em Macau, não é? Mais de 90% de quebra do turismo. Sim. Eu não sei se isso não foi... Eu quero crer que não tenha sido uma estratégia política ou económica de, digamos, reforçar a sua posição regional. O resultado poderá ser esse, é óbvio, mas eu penso que não foi uma estratégia, até porque se fosse uma estratégia significava que, de acordo com um livro publicado nos anos 80,
digamos, Wuhan era o centro da luta biológica, da guerra biológica, que não foi o caso, que está provado que não foi o caso, aconteceu como podia ter acontecido noutro sítio qualquer, mas provavelmente poderá ser uma zona, um momento de grande, digamos, consolidação do seu papel no Sudoeste da Ásia. De resto, a China já é uma potência, a grande potência do Sudoeste da Ásia. E aí a grande questão que se coloca é esta. Eu há bocado estava a falar nisso e não terminei. A grande ambivalência dos Estados Unidos da América, que diz que a China é uma só China, na convicção de que um dia a República Popular da China se tornará como um governo democrático como Taiwan e os Estados Unidos da América será, digamos, o patrão do sul do Pacífico, aquilo que quer, porque 2/3 do comércio que se faz através do Pacífico Sul, portanto é isso que os Estados Unidos da América quer, que seguramente não vai conseguir. Eu penso que enquanto que a concepção geoestratégica dos Estados Unidos é unipolar, nós é que mandamos no mundo todo, a China tem uma concepção diferente. Tem uma concepção provavelmente bipolar ou tripolar e a Índia tem um multipolar. Portanto, acho que deve haver vários centros, vários polos de poder no mundo. A China não me parece que queira uma concepção unipolar do mundo e que seja ela apenas a mandar, até porque isso nem sequer será possível, enquanto os Estados Unidos, portanto, com o poder militar que tem e com o poder científico que tem, isso não vai ser possível. Agora, vamos esperar que haja uma vacina para ver o que é que isto pode resultar. Temos quase uma vacina por cada grande potência. A China está com 2 ou 3 vacinas aí na fase 3. A Rússia diz que a vacina que estão a investigar cada vez mais tem um grau de eficácia superior. Temos o problema da vacina dos Estados Unidos, que para ser transportada tem um elevado grau um baixo grau de temperatura para que ela possa ser transportada. Sim. O que eu te pergunto é: para onde vamos, Rui? Eu penso que isto é cíclico, como todas as coisas na história são cíclicas. Isto vai voltar tudo ao normal daqui a 1 ano ou 2, portanto tudo depende. Isto é uma questão que não depende de nós, depende da fiabilidade das vacinas. Nós não sabemos. Eu tenho a impressão, é mesmo na história. Acreditas que a China já tinha uma vacina antes do vírus? Obviamente que não. Isso são aquelas teorias da conspiração pró-ocidental relativamente à China. Aliás, o perigo chinês, o perigo amarelo, não era o perigo chinês, o perigo amarelo era uma tese curiosíssima. Aliás, eu no outro dia estava a folhear um livro que eu li do Eyeline, que era Os Sino-Asiáticos vão dominar o mundo. Não é? E também há um livro agora do Miguel Real, que era precisamente o fim da Europa. Portanto, isso são digamos, cenários das chamadas utopias negativas que eu não subscrevo. Eu acho que a complexidade causal da história é tão complexa que ninguém sabe objetivamente. É como aos economistas, como disse uma vez um presidente americano: eu, quando se tiver que escolher um economista, escolho só um só braço, porque ele não pode dizer on the other hand, não é? Porque a complexidade causal da história é muito complexa e muitas variáveis podem aparecer e podem alterar tudo isto. Quando é que vais à China, Rui? Quando deixarem, porque esta é uma questão que eu acho que é muito pouco simpática da parte do governo central da China, é considerar que desde 75, desde a nossa Constituição Portuguesa de 75, de 75 ou 76, que Macau é território chinês sob a administração portuguesa. A reversão de Macau para a soberania chinesa plena foi em 1999. Nós somos cidadãos residentes permanentes da República Popular da China num território chinês e nós, como cidadãos estrangeiros, embora residentes permanentes, estamos inibidos de poder visitar a China, quando neste momento qualquer chinês da China pode visitar Macau desde que seja autorizado, e neste momento é fácil ser autorizado para vir à China, embora contingentadamente, porque não como se fazia antes, em que vinham cerca de 200 mil pessoas por dia, mas
A verdade é que parece que é extremamente injusto, mas isso é uma norma que há para todos os estrangeiros na China, e em relação à China não podem entrar estrangeiros na China, e aí apanharam... Consideras que devia haver uma exceção para os residentes permanentes na Macau? Residentes permanentes, obviamente, porque nós não somos residentes permanentes, não somos da França, ou da Itália, da Alemanha ou do Japão, nós somos residentes permanentes da República Popular da China, da região especial da China. Portanto, nós somos uns residentes permanentes quaisquer. Eu quando vou para a China, vou com um visto de 2 anos para a China. E tenho um papel que não precisam de carimbar no meu passaporte, carimbam no papel porque eu sou residente de Macau num território chinês. Portanto, há aqui uma substancial diferença. Agora, a lei é geral e abstrata e às vezes absurda. Mas não... à parte disso, nunca sentiste em Macau, como cidadão, coartado nos teus direitos? Não, quando te disseram para ficar em casa na altura em que fecharam os casinos, não. Quando disseram para ter cuidado, teres que emitir a tua declaração de saúde durante todos os dias, sempre que vais a alguma instituição pública, nunca te sentiste coartado nos teus direitos? Nunca me senti coartado, e não me sinto coartado quando vão ao hospital e não pago nada. Esta é uma questão também muito simples, onde se recebe, por exemplo, todos os anos, o governo deduz 40% dos nossos impostos e devolve dos nossos impostos, ou quando nos dá todos os anos um cheque de o equivalente a 900 euros, ou quando Vamos lá ver se vai haver agora. Pois, mas pronto, mas isso volta ao normal. É evidente que Macau é uma situação muito particular, porque em estado normal o governo recebia o equivalente a 15 milhões de euros diários das receitas do jogo. E, portanto, isto dá-lhes uma folga não só... E as pessoas falam das receitas do jogo, mas não são só das receitas do jogo. É receitas da reserva cambial, é receitas relativamente ao grupo de terras, porque quando se vende um terreno, aqui em Macau, esse dinheirinho vem para um grupo de terras, não é? Portanto, há 3 fundos, que é o fundo, digamos, que vem das receitas do jogo, há o fundo da reserva cambial, e depois há o fundo portanto, Macau tem muito dinheiro. E, portanto, eu acho que nós não temos, seria até um bocadinho contraproducente reclamarmos o que quer que seja, e não somos cerceados em liberdades nenhumas. Portanto, eu continuo a andar para onde quero. Rui, uma das questões que teve subjacente à criação deste podcast, o Entender, foi que com a minha experiência cá em Macau, com o contacto com as pessoas da Ásia, com aquilo que se ia fazendo aqui no combate à pandemia, conversando com pessoas que estivessem em Portugal, se pudesse partilhar experiências, se pudessem dar conselhos, se pudessem alertar para determinadas situações. Estamos com 10 meses de pandemia ou epidemia aqui em Macau. Em Portugal estamos com 8 meses de uma inconstante luta contra o SARS-CoV-2. O que é que tu dirias às pessoas que nos possam estar a ouvir em Portugal, do género de, por favor, usem máscara, tenham juízo, porque isto não vai lá com a história das liberdades, direitos e garantias, não é? Eu penso é que as pessoas têm que perceber uma questão que é uma questão básica, que são as situações de exceção. O facto de uma pessoa estar em confinamento ou ter que usar máscara não limita liberdades. Eu acho até que salvaguarda liberdades de não infectar o outro, que é completamente diferente. Mas eu penso que a questão eu gosto muito de estudar a personalidade modal básica dos povos. E, de facto, ao contrário do que se diz, o português não é um povo... Poderá ser emotivamente em algumas situações solidário, mas não, eu acho que há uma baixa concepção, digamos, de valor, de individualidade, digamos, de valor coletivo. É um bocadinho aquilo, como dizia há uns anos o Fanha, sem mestre mas com jeito, nas minhas o desenrasca, não é? E, portanto... só quando as coisas tocam mesmo muito perto é que se começa a pensar que realmente há para além de si próprio ainda há o outro, e por isso é que eu digo que as pessoas têm que começar a pensar que de facto se não houver um pensamento coletivo, se não houver uma vontade coletiva das pessoas resolverem problemas em conjunto, não serve de nada. Isto não... Achas que os valores educacionais, os valores democráticos estão em causa na luta com a pandemia? Obviamente. Por exemplo,
O Partido Comunista Português fez fincapé este fim de semana de fazer o seu congresso, dizendo que era uma forma de expressar que a democracia ainda está ativa. Mas ao mesmo tempo, convenhamos, está a causar grande insatisfação perante Isto, como dizia o outro, é mais fácil ser comunista num Estado democrático do que ser democrático num Estado comunista. E, portanto, eles realmente têm toda a legitimidade para dizer o que quiserem, mas, na verdade, é perfeitamente, eu diria, anómalo e estranho que um partido que fala em nome do nosso povo, não é? Não tente, pelo menos, dar o exemplo ao nosso povo do que devem ser condições cívicas e de cidadania, que é preservar as condições de saúde das pessoas, salvaguardando de epidemias e, sobretudo, de contágios, etc. Isso parece-me absurdo. Não estão em causa direitos, porque os direitos integrais serão instaurados quando o estado de exceção desaparecer. É a mesma coisa que acontece quando há, por exemplo, situações por exemplo, há um atentado terrorista. Há um atentado terrorista, tem que se fazer um recolher obrigatório, porque pode haver mais elementos terroristas que ainda estão a monte, não é? Isso não é cortar liberdades, é sobretudo salvaguardar liberdades. O mais importante há aquela expressão de que a tua liberdade termina a partir do momento em que interfere com a minha. Exatamente. Não é? E, portanto, aí nós temos de ter muito cuidado quando falamos em abstrato de direitos individuais e de liberdades individuais. Eu sou um defensor, digamos, desde sempre, até porque fui ocupar a televisão no 25 de Abril, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mas, quer dizer, tudo enquadrado e em contexto, não é? Quer dizer, em contexto excepcional, o que há é o direito à vida em primeiro lugar, é o direito à proteção da família, proteção das pessoas, dos seus concidadãos, etc. Não é o meu direito à liberdade em abstrato, não usar máscara. Isto é perfeitamente absurdo, não é? Vamos terminar como começamos. A China e o contexto pandémico vai fazer com que, e as medidas que foram tomadas na China, vai fazer com que os Estados Unidos acabe com a mão estendida? Não sei, é difícil. Eu estou muito curioso para saber qual será a política externa do Biden em relação à República da China, se a tomará como um comparticipante na gestão dos destinos mundiais, e sem a China não haverá paz. Aliás, o Trump fez uma coisa excelente, foi empurrar a China para a União Soviética, para a Rússia, e empurrou, claramente. A China é um parceiro, na minha perspectiva, credível, se os Estados Unidos for um parceiro credível para a República da China. Isto é, a política internacional é toda ela assim, a relação internacional é toda ela assim. Tem que haver, quando há uma relação bilateral ou multilateral, digamos, todas as partes comprometem a ter, digamos, um foco comum de interesses e de responsabilidades. Se assim não for, não é possível, e penso que o Biden, não sei quais serão os conselheiros políticos ou diplomáticos dele, terá que fazer um acordo e recuperar aquilo que o Jimmy Carter fez, foi restaurar, digamos, a credibilidade das relações entre a República da China e os Estados Unidos em regime de cooperação. Portanto, os Estados Unidos não ganham nada, até pelo próprio sistema político. O sistema político americano, por exemplo, para se aprovar a lei do Obama, o Obamacare, não é? Aqui, na China era impensável, porque na China era aprovado e consolidado essa coisa. Não, os republicanos não concordaram, ainda hoje não concordam, etc. E, portanto, a China evolui muito mais depressa porque as questões, que eu diria virtuosas do Estado Democrático, muitas vezes são contra o próprio Estado Democrático. E na China não há isso. Eu estive, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu estive numa cidade que não tinha mais de 2 milhões de habitantes, e 2 milhões de habitantes é uma cidade pequena. Neste momento há 145 cidades com mais de 1 milhão de habitantes na China, e disseram em 2025 não há rios poluídos, não há carros que não sejam elétricos, não há autocarros que não sejam elétricos. Isto está no plano, digamos, está no plano quinquenal. Os planos quinquenais funcionam bem, ao contrário da União Soviética, que funcionava muito mal, e aquilo é para cumprir. Se não é para cumprir, o mayor da cidade vai para a prisão. E eles querem cumprir por uma razão simples, porque a China, também as pessoas não sabem isso, na China
o sistema de ascensão política não é porque pertence ao partido, é porque esteve numa aldeia, esteve num distrito, esteve num município, ou esteve numa cidade, numa província, e mostrou resultados. E nós vimos de onde é que vem, por exemplo, de onde é que vem, por exemplo, o Xi Jinping. O Xi Jinping foi o maior de uma cidade comercial importante, que foi Fujian, e mostrou resultados. Não foi porque era filho do homem do grande salto em frente. Foi talvez por isso, mas não só. E, portanto, a China, aliás, os dirigentes políticos progridem em função da meritocracia, que é uma coisa que muitas vezes nos Estados democráticos isso não acontece. E, portanto, quando eles implementam políticas, sabem que o indivíduo que lá está as vai cumprir, porque também se não cumprir vai para a cadeia, não é? Ou é demitido, etc., e perde as regalias todas. Mas essa é a questão fundamental da China. Isso é uma formatação política também que o Ocidente muitas vezes não compreende. A China cria políticos que demonstraram serem bons gestores da política, em termos de políticas públicas. Isso é importante. Mas também tem os seus riscos. Tem os riscos, pode ser a cadeia, pode ser, digamos, a prisão perpétua, pode ser a morte, etc., não é? Mas isso também, no fundo, uma pessoa vai aos Estados Unidos e o indivíduo é preso e vai para o corredor da morte ali uns anos. Eu não sou a favor da pena de morte por uma razão muito simples, embora acho que homicidas reincidentes, pedófilos reincidentes não tenho pena nenhuma, não teria pena nenhuma, nem pestanejável se eles fossem mortos. Agora, o problema aqui é o erro de justiça, é o erro da apreciação da justiça, porque a morte de uma pessoa é irreparável. Se um indivíduo, se há um julgamento que joga com indícios que não são fiáveis, e às vezes a justiça também se engana, e já tem acontecido isso, há um indivíduo que é morto, digamos, por uma sentença mal concebida e mal dada. A morte é irreparável, não pode reparar uma morte, não, portanto, aí é só por esse aspecto. Agora, eu estou a dizer isto, mas quer dizer, então um homicida reincidente, um pedófilo reincidente, esse homem está a gastar numa prisão ao erário público. Está a gastar em salários de polícias, de guardas prisionais, comida, a manutenção, digamos, os ativos do Estado. Meu Deus. Não acabo a entrevista sem fazer-me algumas perguntas mais pessoais. O que é que mudou na tua vida desde que este vírus apareceu? E o que é que tu não gostavas de abdicar em todo se isto continuasse? O que mudou da minha vida fundamentalmente foi a possibilidade de sair daqui e ir, digamos, em segurança para a China, sobretudo porque eu tinha o hábito saudável, que era 1 ou 2 vezes por semana ia para o outro lado da fronteira, para Zhuhai, que é considerada a cidade mais luminosa e mais verde da costa chinesa, onde tem condições de vida excelentes, onde tem parques, digamos, parques públicos a perder de vista, onde tem restaurantes de uma grande sofisticação, onde tem zonas extremamente belas e, sobretudo, recuperaram as partes antigas. Digamos, há uma política chinesa de há 5 ou 6 anos que é recuperar as partes antigas. Uma coisa que o Mao Tse-tung não fez foi precisamente destruí-las, não é? E, portanto, gosto muito de viajar pela China e gosto muito de ir à China mais próxima e depois viajar pela Ásia. E até Portugal, obviamente, e pela Europa. E aí fui cortado completamente. Eu não saio de Macau desde o dia 18 de janeiro do corrente ano, o que é uma coisa um bocadinho penosa, atendendo à escala humana, que é muito boa, que é de Macau, que são 32 km quadrados, mas porra, isto é a dimensão da cabeça é outra, não é? Portanto, gostarias de voltar a viajar, mas no teu comportamento pessoal mudaste alguma coisa de defesa? Apenas mudei aquilo que é comum a toda a sociedade, que andar com máscara, lavar as mãozinhas, usar os cremes onde vou, os líquidos, álcool gel, os líquidos acéticos, etc. Isso foi as mudanças que eu tive no dia-a-dia, porque de resto a vida continua aqui com estas condições de segurança que são necessárias para todos nós, não é? Consideras viajar a Portugal?
Agora não, eu desmarquei a viagem para julho, era pensar vir em dezembro, já não vou, com aquela deslocança, aquela pandemia que existe em Portugal, que não está de maneira nenhuma controlada, ao contrário que aquelas informações contraditórias e algumas até de um otimismo excessivo que é perigoso, porque as pessoas convencem-se que estão num período já Basta-lhes dar os exemplos, que aparecem 100 casos em Pequim e fecham 100 cidades, aparecem 3.000 casos em Portugal e faz-se um congresso, ou faz-se uma prova de automobilismo. Exatamente, ou vai-se ao futebol, etc. Obrigado, Rui, por esta conversa para o entender. E esperemos que daqui a pouco possamos entender como viajar. Sim, muito obrigado, eu achei que foi excelente, obrigado. Este episódio do Entender fica por aqui. Obrigado por ter escutado esta conversa até ao fim. Deixe-me ainda dizer-lhe que a vacina que pode estar aí a chegar não é a única solução para acabar com a pandemia. Você também pode ajudar a quebrar as cadeias de contágio, lavando as mãos e protegendo-se da melhor forma, a si e aos outros. Use máscara, sempre. Antes de me despedir e antes que mude de aplicação, não se esqueça de subscrever este podcast naquele botão que diz seguir. Eu sou o Vítor Moutinho, voltarei em breve para uma nova conversa.